querido Mestre Jesus. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de falarmos em Teu nome. Ajuda-nos a decidir corretamente o que tem que ser feito, sem ultrapassar as leis de evolução e as provas educativas que por nós precisam ser vivenciadas. Abençoa-nos para que o aprendizado deste dia possa refletir em ações em nossas vidas. Que assim seja. Aos irmãos encarnados e desencarnados que estão me ouvindo, desejo a todos muito amor e muita luz. Num trabalho de desobsessão, manifesta-se um espírito em grande aflição, queixando-se de frio. Tremia, batia o queixo, suplicava por socorro, agasalho, deixando até a médium com sensação de estar gelada, embora fosse uma noite de temperatura normal. Depois de muito trabalho e passes para fazê-lo acalmar-se e conseguir falar, foi a custo esclarecida a sua história. Tendo vivido nos Estados Unidos, foi um homem de posses. Já idoso, adquiriu uma doença incurável que o deixou muito preocupado quanto ao futuro. Eis que nunca cultivava a fé religiosa. Agarrado à matéria, resolveu fazer o que muitos estão praticando naquele e em outros países desenvolvidos: o congelamento de corpos de enfermos sem esperança de cura no estágio atual da medicina. Logo após o falecimento, ou o processo é aplicado mesmo antes de consumada a morte, quando o paciente está em coma ou está moribundo, para aguardar o futuro, quando supõe-se a medicina alcançará meios de curar aquelas doenças e prolongar a vida na Terra com maravilhosos recursos de rejuvenescimento. Assim, os pacientes congelados poderão ser reaquecidos, reanimados e recuperados. Foi retirado todo o seu sangue e injetado em seu lugar uma substância química, a fim de submetê-lo ao complexo processo criogênico. Doutrinado e assistido, saiu um pouco melhor, menos congelado, mas lamentando o suicídio inadvertido a que se submeteu e a prisão de seu espírito no gelo por longo tempo. Vemos por esse exemplo quanta falta faz o conhecimento da doutrina espírita. Com a certeza da sobrevivência e da reencarnação, não há motivo para tanto pavor diante da morte e tal desvairado apego à vida física, passageira e cheia de tribulações. Em sã consciência, quantas vezes nos vimos numa situação parecida com a deste homem, com relação à nossa falta de conhecimento por determinada situação? Renovai-vos pelo Espírito, nos alerta o Evangelho. O reverendo Martin Luther King Jr., missionário do bem na Terra, certa feita afirmou: nada no mundo é mais perigoso que a ignorância. A acomodação na própria ignorância, ou mesmo a opção por ela, é terrível mal para o espírito em evolução. Querer permanecer na ignorância é afastar-se do caminho da felicidade. Querer permanecer na caverna das sombras é perder a chance de conhecer o sol e toda a sua luz benfazeja. A ignorância não pode ser objetivo de ninguém na Terra. Aparentemente, esta pode trazer algumas vantagens, conforme afirmam alguns desavisados. Mas não há benefício algum em permanecer nela. Na medida em que o homem vai descobrindo a verdade, vai fazendo luz íntima e automaticamente vai se libertando da ignorância e deixando de errar, por já conhecer o correto, o devido. Um exemplo típico disto era o horror que o homem pré-histórico tinha dos fenômenos da natureza. O medo era gerado pela ignorância do processo pelo qual se davam tais fenômenos. Junto com o conhecimento de tais mecanismos, veio a libertação do medo. Assim ocorre também nos variados pontos da existência humana. Quando a peste negra dizimou milhares de vidas em toda a Europa, em princípio acreditava-se que fosse um castigo de Deus imposto aos pecadores de toda a ordem. Todavia,
a descoberta da verdade elucidou que a enfermidade era transmitida pelos ratos e hoje é chamada de peste bubônica. Assim é com relação à autolibertação das criaturas. Cada um possui em si a chave para libertar-se em definitivo dos maus hábitos e equívocos cultivados ao longo das existências. Para isso, é necessário que conheçamos as leis de Deus, para que a elas busquemos nos ajustar, de forma que possamos avançar a passos largos na direção da luz. Direção esta que nos traz esta doutrina de amor e luz, que nos liberta, nos conforta e nos esclarece. Neste mês de abril, comemoramos o Dia Nacional do Espiritismo. Paris, 18 de abril de 1857. Neste dia, na Cidade Luz, nascia a primeira obra da codificação kardeciana, o Livro dos Espíritos, que descortinaria para a humanidade uma concepção mais exata da vida que nos espera, depois que nossos corpos físicos baixarem ao túmulo. O livro alcançou grande êxito, e num belo artigo publicado no Courrier de Paris, o Sr. G. du Chaillu escrevia: "O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec é uma página nova no grande livro do infinito. A todos os deserdados da terra, a todos quanto avançam ou caem, regando com lágrimas o pó da estrada, diremos: lede o Livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes." Também aos felizes, aos em que seu caminho só encontram aclamações das multidões e os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, e ele vos tornará melhores. 163 anos praticamente não é nada perante a eternidade. Apesar das críticas e perseguições que o Espiritismo sofreu desde o seu início, ele aí está, continuando sua caminhada, porque é uma filosofia com bases científicas e consequências morais ou religiosas. São as leis naturais, divinas, perfeitas, expressões da verdade, contra a qual não há mais argumentos que possam derrubá-las. Mas afinal, o que é o Espiritismo? É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores contidos nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O que revela o Espiritismo? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Qual é a sua abrangência? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional e social. Nascer, morrer, renascer e progredir, sempre tal é a lei. É assim que em hora oportuna vem o Espiritismo, trazendo na linguagem dos espíritos da codificação os 3 tipos de raciocínio, de forma integrada: o filosófico, o científico e o religioso. E inicia para o nosso mundo uma era nova do pensamento, pois passamos a saber que todos nós temos capacidade para reconhecer, analisar e direcionar nossa vida, através de questionar, experimentar e transformar conscientemente, sem necessidade de diplomas ou distinções sociais para se fazer isso. Questionar usando o pensamento filosófico sobre todos os detalhes da vida, levantando sem temor ou preconceitos os porquês,
o como e cada detalhe de tudo. Experimentar, usando o pensamento científico em tudo o que se possa pensar, para que essas experiências permitam verificar quais são os melhores pensamentos, as opções mais eficientes, os pensamentos que resolvem para se viver melhor, promovendo o crescimento pessoal e social. Transformar, usando do discernimento para agir conforme cada um pensa e sente, e conforme foi constatado que é o melhor. Criando a verdadeira moral, que é o comportamento consigo, com os demais e com a vida, não por causa de regras pré-determinadas, e sim como fruto do raciocínio lógico e do experimentar, ajustando-se perfeitamente ao que foi ensinado por Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo e não fazer ao outro o que não gostaria que fizessem conosco. Situações de relacionamentos pessoais, familiares, sociais, profissionais e da casa espírita podem e devem ser examinadas à luz deste tripé: filosofia, ciência e religião. Pois antes de tudo, a vida nos cobra no planeta uma posição de raciocínio e lógica, porque todos aqueles que admitem a existência de Deus, não importando em qual credo religioso esteja integrado, acima de tudo, deve procurar pensar em termos de justiça. Seria possível que esse Deus, em que depositamos nossa crença e respeito, pudesse de alguma forma favorecer a uns em detrimento de outros? O aleijado da cadeira de rodas estaria com a sua liberdade tolhida por simples capricho do Pai Celestial? O homem que ostenta admirável posição social, econômica e política na Terra seria então protegido da divindade? Ou nós nos decidimos a meditar e procurar a lógica nos acontecimentos da vida, ou então teremos que admitir um Deus caprichoso, cruel e vingativo. É evidente e por demais notório que a mesquinha maneira de buscar o entendimento dos fatos e a pretensão que o homem possui de se dizer conhecedor absoluto da verdade é que bloqueia sua visão diante dos acontecimentos cotidianos. A verdade divina é uma só para todos, justa, honesta, imparcial e bondosa. Mas, como ainda não conquistamos melhores posições no terreno do aprendizado, procuramos inadvertidamente construir as nossas verdades, moldadas e solidificadas naquilo que achamos ser o melhor, naquilo que pensamos ser o ideal. Mas nem sempre o que à primeira vista se apresenta como bom, realmente o é. Nós, os espíritas, temos uma razão a mais para entender a justiça divina, pois a reencarnação não surge como uma hipótese, mas como realidade. O espírita não só acredita nas vidas sucessivas, mas acima de tudo tem absoluta certeza delas. E sem dúvida, os acontecimentos de agora, muitos deles têm suas raízes presas no ontem, sendo, portanto, injustificadas a desesperação e o inconformismo de que somos vítimas disso ou daquilo, que estamos esquecidos no mundo, que todos nos perseguem, pois estamos recebendo a herança de nossas próprias ações. Se raciocinarmos isento de paixões, descobriremos onde está a sua justiça e compreenderemos que os espinhos que atualmente castigam nossos dias foram plantados pelas nossas próprias mãos. E entenderemos mais que a justiça de Deus é tão generosa que nos dá a possibilidade de redirecionarmos nossas jornadas nas várias oportunidades reencarnatórias. Não podemos mais permanecer na cômoda posição de observar as opiniões alheias. Já é tempo de possuirmos nossas próprias ideias, fruto de meditações e de raciocínio, pois somente assim lograremos compreender as justas e sábias leis da vida, que beneficia a humanidade inteira sem qualquer tipo de perseguições e privilégios. Para que tudo o que nos acontece existe uma explicação dentro das leis de Deus. Certa vez, bateu na porta humilde da casa de Chico Xavier
um sujeito pouco conhecido na cidade. Mas o nome do Chico já havia decolado. O sujeito descobriu onde ele morava e foi direto para lá. Eram 3 horas da madrugada e ele dando murros na porta, acordando a casa inteira. Quando Chico foi atender, deparou-se com um homem todo rasgado, machucado, cheio de hematomas. Daí ele disse ao sujeito: "Pois não? O senhor é o Chico Xavier?" "Sim, sou." "Chico, aconteceu uma coisa terrível. Fui assaltado." "Puxa, mas que bom! Acho que o senhor não entendeu. Eu estou dizendo que fui assaltado e ainda me machucaram todo." "Meu Deus, que ótimo!" "Escuta aqui, seu Chico Xavier. Eu estou dizendo que fui assaltado, me bateram, levaram meus documentos e dinheiro. Aliás, levaram tudinho. E o senhor fica debochando? Não esperava isso do senhor, não." "Eu não estou debochando. É que você não se deu conta de uma coisa. Agora quem vai ter que pagar o mal que fez é o ladrão espancador, e não você. Você está isento da culpa. Deus sempre sabe o que faz." Sabe-se que o homem abaixou a cabeça em pose reflexiva e nunca mais apareceu. Para aqueles que não compreendem a doutrina espírita, a lei de ação e reação, certamente não entenderiam as colocações de Chico e poderíamos questionar: culpa de quê? Todos temos débitos com a lei divina. Talvez o homem assaltado tenha sido um assaltante no passado e o ocorrido tenha quitado seu débito. O assaltante não nasceu para assaltar alguém, mas como ele resolveu cometer este ato, ou seja, usou mal seu livre-arbítrio, o homem assaltado foi impelido a passar no local para que pudesse ressarcir o débito. No livro E a Vida Continua, de André Luiz, o benfeitor Ribas esclareceu: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas. A lei de causa e efeito é uma legislação criada por Deus, que tem a finalidade de manter a justiça perfeita no universo. É infalível, justa e perfeita, porque não sendo de origem humana, mas sim divina, é isenta de falibilidade, imperfeição e corrupção. A execução dessa lei é administrada por espíritos das mais altas hierarquias, sabedorias e competência. E Jesus a ensinou afirmando: a cada um será dado segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. O retorno de uma ação boa ou má, o aparecimento dos seus efeitos pode se dar de imediato, quando pratica-se um ato e logo a curto prazo ou um pouco mais tarde recebe-se a consequência, a reação, mas ainda dentro desta encarnação. Pode-se dar após a morte. Às vezes, o efeito do que fizemos como encarnados somente aparece na vida espiritual. Ou pode-se dar na reencarnação. O que fizemos numa existência pode vir a se refletir em outra de nossas vidas, em outra reencarnação. Assim, certas faltas que não parecem punidas nesta vida e certas virtudes que não parecem recompensadas terão certamente os seus efeitos. Se não for nesta vida, o será na vida espiritual ou em nova existência. Então, resumidamente, poderíamos dizer por que cremos nesta doutrina. Em primeiro lugar, pela lógica. Porque se cremos em um Deus único, infinitamente bom e justo, não podemos acreditar que Ele permitiria o sofrimento de inocentes e o privilégio de criminosos. Não podemos crer em um Deus que permite a dor e a limitação de crianças mal formadas. Um Deus que permite a fome e a miséria vividas por pessoas simples e honestas. Um Deus que permite as diferenças de talentos e destinos, e que essa permissão seja devida unicamente aos seus caprichos e preferências. Se cremos em um Deus perfeito, que não faz diferença de pessoas, então temos que entender as situações acima como justas e merecidas. E elas só seriam realmente parte da justiça divina se explicadas por fatores por nós desconhecidos.
O raciocínio lógico nos leva a buscar essas causas em um passado distante, em encarnações anteriores. Essas leis permitem nossa plena compreensão da infinita justiça divina e são divulgadas pela doutrina espírita para que o Evangelho do Cristo seja revivido conforme previsto por Jesus. Nenhuma outra explicação para as dores dos homens e para suas desigualdades é tão eficiente e ampla e ainda assim compatível com o Deus justo e bom em que cremos. Ao interpretarmos as dores da vida sob essa ótica, mesmo com as mais variadas e dolorosas circunstâncias vividas pelos seres humanos na Terra, em nenhum caso duvidaremos da infinita justiça divina. Cremos nesta doutrina pela esperança. Por ser uma doutrina que crê e divulga a certeza da vida após a morte, a certeza de que há algo a mais a esperar do que meramente nossos corpos comidos pelos vermes. Por considerar a vida espiritual como a verdadeira vida e por ser essa uma vida de realizações e progresso e não de inatividade. Por desfazer o mito do castigo eterno e mostrar-nos um Deus misericordioso que perdoa-nos quantas vezes precisarmos do seu perdão e nos oferece a possibilidade de evolução e comunhão com Ele sempre. Por sabermos que um dia seremos perfeitos como foi o Cristo e então poderemos usufruir a paz plena que conquistarmos pelo nosso esforço pessoal, sob a proteção e orientação divina durante o longo caminhar sobre as pegadas do Cristo. Por termos a certeza de que todas as pessoas que amamos chegarão ao mesmo estágio evolutivo e que poderemos partilhar da glória de Deus em conjunto. Que nenhum filho de Deus se perderá, mas serão todos unidos na paz celestial no momento em que for apropriado a cada um, conforme seu esforço e merecimento. Cremos nessa doutrina pela solidariedade, por ser uma doutrina que defende e prega a solidariedade e o amor ao próximo como os maiores deveres do ser humano. Defende o aforismo de que fora da caridade não há salvação. Por se tratar de uma doutrina que respeita e se apoia na ciência. Não nos impõe nenhuma verdade que se coloque acima da ciência e estimula a utilização do raciocínio crítico. Por se tratar de uma doutrina que estimula a fé raciocinada e considera esta como a única capaz de enfrentar a verdade face a face em todos os tempos. Por ater-se a evidências e lógica filosófica. Por alertar-nos da necessidade do estudo constante para não sermos tragados por ilusões e mistificações. Cremos nessa doutrina pela dor, por encontrar o consolo e a explicação para as dores da existência humana, por sabermos que serão transitórias essas dores e gerarão o progresso necessário para a comunhão divina, por sabermos que a dor atual é consequência de nossos atos pretéritos e por nos fazer entender que nosso sofrimento é tão intenso quanto aquele que, porventura, tenhamos causado ao próximo. Assim, vivemos na prática o treinamento para a não repetição dos mesmos erros que nos conduziram à situação atual. Cremos nessa doutrina pelo amor, por sermos estimulados por ela a exercitar o amor ao próximo conforme ensinado pelo Cristo, por termos a noção exata do amor pleno e libertador àquele que não espera e não cobra. Cremos nessa doutrina pelo Cristo, por encontrarmos toda a coerência e toda a bondade do Cristo, refletidas nos princípios doutrinários espíritas. A crença em Deus, na reencarnação, na lei de causa e efeitos, na pluralidade dos mundos habitados e na possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Todos esses princípios são claramente defendidos ou exemplificados pelo Mestre.
Muitas vezes ele utilizou-se de símbolos e parábolas em função de nosso despreparo intelectual e moral para absorvermos ensinamentos tão complexos para aquela época de bárbaros. Cremos nessa doutrina pela tolerância. Por se tratar de uma doutrina que entende a salvação como um longo processo de evolução espiritual que leva à comunhão com Deus na proporção em que nos esforcemos para eliminarmos nossos vícios e fraquezas. Sendo assim, a doutrina não é o meio de salvação. Este meio é o amor. Por isso entende que todas as religiões do bem são lícitas e levam à salvação. Por sabermos e reconhecermos publicamente que não pertencemos a um rol de escolhidos. Somos tão ou mais falíveis do que os membros de qualquer outra comunidade religiosa. Por cremos que todos nós seremos salvos, independentemente da igreja, seita ou religião que professemos. Se nos aperfeiçoarmos no caminho do amor ao próximo, lá chegaremos com o apoio e a sustentação divina, qualquer que seja o templo material que o nosso corpo físico frequente. Cremos nessa doutrina pela humildade, pelo estímulo que a doutrina espírita exerce para a reforma íntima de seus adeptos, visando a superação de defeitos tais como o orgulho, a vaidade e o egoísmo. As verdades espíritas são muito consoladoras, lógicas e coerentes com a efetividade de um Deus de amor, que não criaria centenas de bilhões de almas para condená-las quase todas ao sofrimento eterno. Muito bom podermos nos livrarmos de penas eternas, e melhor ainda, sabemos que nos está destinado uma vida de felicidade. É quase inevitável uma exclamação: que beleza, tudo a ganhar, nada a perder. Mas, como diria o poeta, nem tudo são flores. O triunfo de cada um será fruto do próprio mérito, mediante o seu próprio esforço para conquistar a perfeição necessária para o ingresso nos reinos de felicidade. Muitas etapas da vida, aqui e no além, se tornarão necessárias para o espírito forjar a sua pureza e consequente elevação. Assim se compreende melhor as palavras de Jesus quando disse que o reino de Deus precisa ser conquistado. Então, meus irmãos, encaremos a vida com os olhos do bem, com a visão do amor e com o concreto desejo de olharmos à nossa volta e verificarmos que o Pai tudo nos legou para que a nossa felicidade se efetive já. Abençoemos o trabalho em que a vida nos situou. Santifiquemos a família terrena do jeito que os familiares são. Enfrentemos com dinamismo e alegria os obstáculos da vida e assim, amando e servindo, haveremos de encontrar a felicidade que há muito tempo espera por nós. Que Deus nos abençoe, que assim seja, graças a Deus.